Bem-vindos ao videoaula do Fleury. Meu nome é Scarlett, eu sou ginecologista e obstetra, especialista em medicina fetal. Eu componho a equipe da medicina fetal do Fleury. E hoje vou falar um pouco sobre a gestação gemelar. Bom, então vamos conversar sobre como acompanhar a gestação gemelar e suas complicações. Vou fazer um apanhado geral, um resumo do segmento das gestações gemelares e de algumas principais complicações. Então, como é diagnosticado a gestação múltipla? Ela é identificada pela ultrassonografia inicial da gestação, então, normalmente uma ultrassonografia transvaginal, onde são identificados 2 sacos gestacionais ou um saco gestacional com mais de um embrião em seu interior. E, após o diagnóstico da gestação gemelar, é realizada uma programação, um segmento. Esse segmento, ele depende exclusivamente dessa primeira ultrassonografia morfológica. Então, no ultrassom morfológico de primeiro trimestre, é possível determinar a idade gestacional da gestação a partir do comprimento cabeça-nádega do maior feto, e também é possível determinar a corionicidade. A corionicidade, ela é determinada a partir de 2 sinais ultrassonográficos. Um, que é o sinal do lambda, que é patognomônico da gestação dicoriônica, e o sinal do T, que ele é um sinal de uma gestação monocoriônica até 14 semanas. Após o primeiro trimestre, posteriormente a 14 semanas, essa determinação da corionicidade, ela diminui em sensibilidade e especificidade, porque esse sinal do lambda, ele regride. Então, é de suma importância realizar essa avaliação inicial. E, a partir da determinação da corionicidade, é possível estratificar o risco da gestação e determinar o segmento ultrassonográfico. Então, a importância da corionicidade se dá porque as gestações monocoriônicas, elas têm um risco de 3 a 5 vezes um risco aumentado de óbito perinatal. Né? Além do óbito, tem um risco muito maior de prematuridade e de déficit neurológico. Então, são gestações distintas. Uma gestação dicoriônica, que tem as 2 placentas separadas, elas têm um risco muito diferente daquela em que os 2 fetos compartilham a mesma placenta. E, a partir disso, o segmento ultrassonográfico das gestações dicoriônicas e monocoriônicas são diferentes. Então, as gestações dicoriônicas é realizado o primeiro morfológico, né? E após o primeiro morfológico é programado um segundo ultrassom morfológico entre 18 e 22 semanas, com medida transvaginal do colo uterino. E, a partir dessa data do morfológico, são programadas ultrassonografias obstétricas com Doppler a cada 30 dias. Então, uma vez por mês, a gestante precisa ser avaliada para determinar se há anormalidade de crescimento, avaliar o líquido amniótico, o Doppler da artéria umbilical. Então, essa avaliação toda é feita uma vez por mês. Em contrapartida, os gemelares monocoriônicos, eles necessitam de avaliações mais frequentes, porque eles agregam um risco maior e eles têm complicações específicas da monocorionicidade. Então, a partir de 16 semanas, o ideal é realizar uma avaliação ultrassonográfica obstétrica com Doppler a cada 15 dias. Tá? E nessa avaliação é feita a medida do crescimento dos fetos, a partir do peso estimado, a avaliação do líquido amniótico, o Doppler da artéria umbilical, o pico de velocidade sistólica da artéria cerebral média, para ver se tem algum desbalanço hemodinâmico entre os fetos, e a pesquisa de outros sinais, principalmente da síndrome de transfusão feto-fetal. Então, o segmento ultrassonográfico do monocoriônico é muito mais próximo e muito mais importante. O corticoide para maturação pulmonar nos gemelares, ele é feito de rotina? Não.
a gente não faz corticoide de rotina para os gemelares, mas ele é indicado em algumas situações em que há risco iminente de prematuridade. Então, por exemplo, num trabalho de parto prematuro ou na rotura prematura de membranas entre 24 e 34 semanas. Também existem outras situações, como, por exemplo, um colo muito curto, uma medida inferior a 10 milímetros, realizada por via transvaginal, alteração do Doppler, uma alteração grave de Doppler no feto restrito, ou aquele gemelar que necessita de uma intervenção intrauterina, e também nos gemelares monoamnióticos, que nós determinamos a idade de resolução mais cedo, né, entre 32 e 34 semanas, então, previamente ao parto, é indicada a realização do corticoide. E a idade gestacional de parto para gestação gemelar, ela é diferente de uma gestação única. E também depende da corionicidade da gestação. Então, com todo esse acompanhamento ultrassonográfico, as gestações dicoriônicas, se forem não complicadas, elas podem chegar até 38 semanas. Então, a idade gestacional ideal para um parto seguro seria, no máximo, 38 semanas. As gestações gemelares monocoriônicas diamnióticas, como agregam um risco maior de desbalanço hemodinâmico entre os fetos, a idade gestacional segura de resolução é 36 semanas. E as gestações monocoriônicas monoamnióticas, que têm um risco ainda maior devido a uma cavidade amniótica só e possível enovelamento de cordão, essa gestação deve ser realizado o parto entre 32 e 34 semanas. Então, 32 semanas reservamos para aquelas gestações complicadas por algum motivo, então, restrição de crescimento, alteração de Doppler ou alguma comorbidade materna grave. E 34 semanas, caso essa gestação não seja complicada por nenhum outro motivo. E quais as complicações mais frequentes dos gemelares? Então, o colo curto é uma delas, é uma complicação em que acontece com maior frequência nas gestações gemelares em comparação às gestações únicas, e vai ser pormenorizado, né, essa situação do colo curto em outra videoaula do Fleury de prematuridade, mas já adianto que ainda não existem estratégias eficazes para reduzir a prematuridade espontânea associada ao colo curto em gestação gemelar. A outra condição complicada nas gestações gemelares é a restrição de crescimento fetal seletivo. A restrição seletiva, ela acontece em aproximadamente 10 a 20% das gestações gemelares e pode ocorrer secundária ao desequilíbrio anastomótico. Então, eu tenho anastomoses arteriovenosas entre os fetos em gestações gemelares monocoriônicas, e essas anastomoses são desequilibradas. Eu posso ter uma restrição seletiva diante disso. Outra causa de restrição seletiva nas gestações monocoriônicas é o território placentário para cada feto ser diferente. Então, o território placentário do feto restrito, ele é um território menor em comparação ao feto maior. Nas gestações dicoriônicas, também pode acontecer a restrição seletiva, mas ela acontece normalmente por outros fatores. Podem ser associados a fatores maternos, como, por exemplo, hipertensão, ou ainda a depender de qual parede uterina essa placenta foi implantada e se há uma placentação adequada. Então, isso pode ser um dos motivos, além da inserção do cordão na placenta. Então, tem uma inserção velamentosa, uma inserção marginal, aumenta o risco de eu ter uma restrição de crescimento fetal seletiva, tanto em monocoriônico quanto em dicoriônico. E também eu tenho a síndrome de transfusão feto-fetal, que é uma complicação
dos gemelares monocoriônicos, então isso acontece em placentas monocoriônicas, e essa é uma situação que acontece em aproximadamente 10% desses gemelares, e ocorre por um desequilíbrio hemodinâmico entre os fetos. Então, eu tenho anastomoses arteriovenosas desequilibradas, né? Onde eu tenho um feto doador que transfunde sangue para um feto receptor, né? Então, vou falar brevemente dessas complicações, de como a gente faz o segmento. A síndrome de transfusão feto-fetal, ela é diagnosticada pela ultrassonografia. O diagnóstico é feito onde há um desequilíbrio entre os líquidos, os maiores bolsões de líquido amniótico. Então, eu tenho um feto doador, em que eu vou ter um oligoâmnio, e esse oligoâmnio é medido por um maior bolsão abaixo de 2 centímetros, e o feto receptor com um polidrâmino, onde o maior bolsão vertical de líquido amniótico é maior do que 8 centímetros. Então, onde há essa sequência oligoâmnio, polidrâmnio, fecha o diagnóstico da síndrome de transfusão feto-fetal, tá? Diante do diagnóstico, eu vou propor um segmento. Então, o segmento depende da gravidade da síndrome de transfusão feto-fetal. Então, essa condição é classificada em estágios. Então, eu tenho estágios mais leves e estágios mais graves, sendo que no estágio leve, que a gente chama de Quintero 1, ele tem uma taxa de progressão de apenas 1/3, né? Então, 2/3 desses casos, eles regridem espontaneamente, e que não há necessidade de nenhuma abordagem cirúrgica. 1/3 progride, e o segmento é feito pela ultrassonografia, normalmente 2 vezes por semana, e se há progressão, ou em alguns casos específicos, é programado o tratamento. Já em estágios mais graves, entre Quintero 2 a 5, é proposto o tratamento, porque se não tratado, pode evoluir a óbito em mais de 90% dos casos. Então, o tratamento padrão ouro, ele é feito pela fotocoagulação a laser das anastomoses placentárias. Então, é feito por fetoscopia, então, é identificado essas anastomoses placentárias e realizada a fotocoagulação. E tem uma taxa de sucesso muito boa. Normalmente, 90%, eu consigo um feto vivo, e de 60% a 70% dos 2 fetos vivos. A restrição de crescimento fetal seletiva, a sua definição depende da corionicidade. Então, em gemelares dicoriônicos, eu tenho um critério maior, ou seja, se eu tenho um peso estimado de um dos fetos abaixo do percentil 3, já é estabelecido o diagnóstico de restrição seletiva. Caso contrário, eu preciso de 2 critérios menores, que seriam o peso estimado abaixo do percentil 10, o índice de pulsatilidade da artéria umbilical acima do percentil 95, ou uma discordância de peso entre os fetos maior ou igual a 25%. Nas gestações monocoriônicas, o critério de diagnóstico ele é bem semelhante, exceto por um item, né, do critério menor, que a gente pode utilizar também como critério diagnóstico, que seria a circunferência abdominal abaixo do percentil 10. Então, se eu tiver um critério maior ou 2 critérios menores, já faz o diagnóstico de restrição de crescimento. Diante do diagnóstico, deve-se classificar essa restrição de crescimento. Isso a gente realiza nos gemelares monocoriônicos. Nos dicoriônicos não existe classificação. Ele é realizado um segmento ultrassonográfico semelhante a gestações únicas. Agora, nos gemelares monocoriônicos, esse segmento ele é feito de acordo com o Doppler da artéria umbilical. Então, se esse Doppler é um Doppler normal, a gente classifica como Grasacus 1, e se o Doppler da artéria umbilical ele é alterado com a presença de diástole 0 ou diástole reversa, ele é classificado como Grasacus 2 ou 3, a depender da dinâmica desse fluxo. E de acordo com a dinâmica desse fluxo, é estabelecido o tratamento.
e o segmento. Então, os gemelares com Doppler normal é realizado um segmento semanal e pode ser feito de forma ambulatorial. Já os casos que são mais graves, o Grátacus 2 e o Grátacus 3, é realizado um segmento mais próximo. Então, em umidade gestacional de inviabilidade, a gente acompanha esses casos ambulatorial, muitas vezes 2 vezes por semana, porque caso ocorra uma piora, pode-se propor um tratamento ainda cirúrgico por fotocoagulação a laser de anastomoses placentárias. Tá? Agora, numa situação de viabilidade, então, numa idade gestacional em que esses fetos já podem sobreviver, é realizado também uma avaliação ambulatorial mais frequente, e no caso, quando há aparecimento de diástole reversa, essa gestante necessita de internação e avaliação diária, tá? E o parto, ele é programado, o parto e o corticoide para profilaxia pulmonar, ele é programado de acordo com essas avaliações de Doppler e de acordo com a piora do padrão do Doppler da artéria umbilical e ducto venoso. Bom, era isso que eu gostaria de falar para vocês sobre gestação gemelar. Qualquer dúvida ou discussão de caso, eu fico à disposição. Aí estão os meus contatos. Muito obrigada pela atenção.